Glória a Deus. Pastora, tá na hora do culto infantil aí, viu? Já tem uns pregadores aí. Hã? E é bom. Quem está entendendo o que Deus está fazendo? Porque Deus está começando, eu creio, uma obra e um projeto na vida desses pequeninos. Eles já estão se familiarizando com o altar. Porque é um lugar que gera e precisa gerar temor. Vou dar um exemplo. Mas quem é bom de qual é a música, eu sei que música ia tocar. Eu sei. E é assim, ó. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo Fica de pé, fica de pé. Olha agora, pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Glória à igreja, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Eu achando que eram os pequenininhos. Eu fico imaginando quem está aqui pela primeira vez. Tem alguém pela primeira vez? Quero te pedir desculpa. Pela primeira vez? Glória a Deus. Já viu que é uma alegria só, né? Foi isso que Deus ministrou no teu coração? Amém. Mais alguém pela primeira vez? O André. Quem mais? Aqui. Mais dois. Bem-vindos, tá? Isso é alegria que vem do Senhor. Amém? Quem mais? Tem mais gente aí? Glória a Deus. Bem-vindos. Aqui. Bem-vinda. Glória a Deus pela sua vida, viu? Quem mais? O André tá aí? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao André, gente. O André, hoje está um dia bem diferente, eu acho. Hoje está... Eu acho que a gente já foi até ministrado, né? E o estar ministrado ou ter sido ministrado vai do quanto você espera de Deus. Amém? Porque quando a gente vem para esperar algo daqui, isso é válido. Mas entende que se a gente não esperar em Jesus, se a gente não confiar naquilo que Jesus está fazendo em nós, até uma coisa dessa você vai achar que não estava programado. Não estava. Aqui. Mas eu creio que no céu estava. Alguém precisava escutar esse louvor. E eu estou dizendo de mim mesmo. Porque quando a gente canta e diz, o nosso general é Cristo, entende o que você fala? Quem estava aqui desde o início, que começou a louvar, dizendo, eu quero conhecer Jesus, eu te pergunto, você quer mesmo? Percebeu quanto de nós a gente tem falado, ou tem se colocado, ou até tem ido a lugares, mas esse lugar não representa para a gente aquilo que ele é? Porque o tempo todo Deus está falando, gente.
O tempo todo Deus está ministrando. Essa semana a gente, no Geração Pipoca, às quintas-feiras, quinta passada, agora a gente vê um filme e como Deus falou. E uma das coisas que a gente tem ministrado para quem vê no Geração Pipoca é começa a ver qualquer filme no Espírito. Você vai ver que Deus o tempo todo está falando. Alguns falam, não, mas precisa ser um filme evangélico, um filme gospel, uma tela crente. Não, não precisa ser uma tela crente. Mas em tudo Deus fala, porque tudo foi criado por Ele. Só que muitas vezes os nossos ouvidos, para você ver se Deus fala, se o mundo espiritual fala, se nós somos, muitas vezes, em todas elas, movidos por isso, ou por A ou por B, mas o mundo espiritual é que nos direciona em todas as coisas. Porque tudo aquilo que a gente não estiver ouvindo Jesus, a gente está ouvindo o inimigo. A gente está ouvindo Satanás. A Bíblia diz que o mundo espiritual, somente nessas duas frequências, ela vai falar com a gente. Não existe uma terceira frequência. Então, se eu não estou ouvindo Jesus, eu estou ouvindo Satanás enganando o que Jesus queria falar comigo para me enganar. E aí, de repente, a gente vai se colocando, e culto passado e vários outros, eu vejo nitidamente como Deus vai nos construindo através daquilo que é a palavra, o próprio Filho, o Messias, aquele que foi enviado. Mas se a gente não entender o princípio das coisas, a gente se coloca em lugares como esse, a gente sai de casa, a gente frequenta ambientes, Geração Pipoca, IPs, a gente se coloca na EBD. Mas qual é o processo que está acontecendo dentro de nós? Porque fora é nítido. Fora a gente começa a se envolver emocionalmente, fora a gente começa a fazer parte de um grupo social que vai saindo, que vai se divertindo, é uma alegria. Por isso que a gente chega e a gente não entende nada. E aí, se ele achou que eu tinha esquecido dele, eu quero voltar. O André. O André chegou pela primeira vez, convidado de um de nós. E ele estava aqui, estacionou aqui atrás, e a gente estava orando. Todos os atalaias estávamos aqui na varanda, recebendo uma palavra do Senhor, alegres por estarmos aqui mais cedo, preparando tudo isso para vocês. Uma alegria que a gente não consegue explicar, não adianta nem você perguntar. Quando eu olhei, estava o André andando lá, procurando para onde que ele ia ali no estacionamento. Eu olhei e falei, está perdido. A gente está perdido no sentido local, claro. Amém? E da janela eu falei, ei! E ele olhou para cima, eu tenho certeza que assustou ele. Quem é esse maluco gritando aí em cima? E eu falei, ei! E ele... Eu falei, é por aqui! Aqui, vira ali, ó! E ele, tá. Imagina a vergonha dele, que eu já passei isso. E aí eu virei e falei assim, é a primeira vez? E ele falou, é. Eu falei, peraí que tem uma recepção para você. E todos os atalaias foram para a janela da varanda ali, ó. André! Sobe, André! Ninguém vai saber o que Deus fez no interno dele. Talvez ele nem volte. E aí ele chegou, eu fui lá, me apresentei para ele, não sei o que ele pensou de mim, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí a gente recebe uma palavra aqui dizendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente ama a Deus, sabe, essa alegria, essa saída de tudo aquilo que teoricamente foi programado, da forma como a gente queria, do tempo que a gente queria, de quanto eu me coloco, isso tudo Deus vai construindo, porque se não for dessa maneira, eu te pergunto, como é que Deus vai mexer em você? Se tudo continuar da forma como você é, da forma como você faz, da forma como você programa, deixa eu te dizer, Jesus não chegou na tua vida ainda. Alguns querem viver tudo isso, mas com a mesma rotina. Ele vai quebrar a tua rotina. Muitos querem viver buscando sobre o casamento. Eu quero meu casamento restaurado. Aí você começa a aprender sobre casamento. Claro, a Bíblia fala sobre tudo. Tudo, todas as respostas. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Mas eu tenho a certeza que a resposta está em Jesus. É a palavra. O verbo que se fez carne. O Messias enviado.
E se a gente não entender, se a gente não ir justamente naquilo que Jesus o tempo todo fala para aqueles religiosos, dizendo assim, ei, não foi assim desde o início. Não era assim no princípio. O tempo todo, Jesus nos leva para aquilo que Deus quer fazer no nosso íntimo, na nossa individualidade, daquilo que tem nos afastado por não ouvirmos e não assistirmos o que Deus está fazendo. Como uma cegueira, escamas nos olhos, a Bíblia diz. Quanto tem de escamas nos nossos olhos? Quanto tem de pedras no nosso coração? Quanto tem, culto passado, de incredulidade ainda dentro de nós? Com aquilo que vai sendo até visto, gente. Muitas vezes a gente quer até pegar, sendo Tomé, Deus nos deu uma palavra sobre Tomé também. Sim, é dessa forma. Mas aí quanto eu tenho me colocado? Sabe aquele paga para ver? Sabe aquela situação que você fala assim, ei, eu estou duvidando, então vamos. Quando a gente vê uma dúvida, uma simples dúvida, de um projeto de Deus chegando a Zacarias, quando ele fala do anjo, quando ele fala do projeto sobre João, que abriria o caminho, que falaria, pregaria para a vinda do Messias, uma única frase, a Bíblia diz, que Zacarias disse, mas como é que eu posso acreditar nisso? E a Bíblia fala que ali ele ficou mudo. Quantos de nós estaríamos mudos hoje? Quantos? Acho que esse silêncio mostra que todos. A gente não conseguiria falar. Primeiro porque, concorda, que vai contra tudo aquilo que muitas vezes a gente sabe como verdade. Tira a gente dessa segurança que nós temos com a nossa inteligência, com aquilo que eu já conheço, que eu já estudei. Aí vem a palavra e explode dentro da gente e você começa a falar, não é possível. Mas você vê casais que estão vivendo isso. Você escuta testemunhos. Mas não é possível. Isso não é para mim, isso não é para mim. Entende essa luta? Entende como cada vez mais que a gente se coloca olhando para aquilo que Jesus está falando, está fazendo, o tempo todo, eu vou poder ver o que Ele quer fazer em mim. O problema é que eu não consigo muitas vezes olhar para mim. Eu fico olhando para o outro, eu fico, cuidando da vida do outro da forma errada. Semana passada a gente viu aqui o que é cuidar um da vida do outro. Quem estava um do lado do outro perguntou o nome e falou que ia orar a semana inteira por ele. Isso é cuidar da vida um do outro. Cuidar da vida do outro é não medir o tanto que está doendo em ti. Para mim pode não valer nada, mas deixa eu te dizer, essa dor também é minha. Deixa eu me aproximar de ti para eu entender o que está doendo, porque para mim não faz sentido. Quanto é que a gente tem se colocado para que a gente possa viver essa porção que é minha, que é sua, que a gente vai receber nesse lugar como um todo, derramado daqui, mas que cada um vai levar no íntimo, na individualidade do que o Senhor está fazendo em cada um de nós, para que a gente não seja mais o mesmo. E eu preciso levar isso para minha casa, eu preciso levar isso para minha segunda, para minha terça, para minha quarta, para minha quinta. E talvez por isso a gente vá entendendo, quando eu compreendo, ou então eu pago para ver sobre isso, o esforço, e eu vou dizer esforço sim, da igreja de Jesus, para que a gente seja movido e motivado em amor a continuar andando e conhecendo Jesus, os projetos. Pastor, mas não dá, eu não consigo me envolver, os horários, ok, mas se envolva com a palavra na tua casa. Quem não tem uma Bíblia aqui? Quem não pode ter uma Bíblia aqui, procure os atalaias, a gente vai arrumar uma Bíblia para ti. Mas o que eu quero te mostrar é que se você não estiver junto, se você não fazer parte desse corpo aqui, na forma como a gente está recebendo do Senhor e distribuindo, porque é de graça, mas se não entrar o teu esforço, se não entrar a tua rotina que precisa ser quebrada, se não entrar aquilo que precisa ser tirado dentro de ti, para que você possa viver isso, deixa eu te falar, o que você está fazendo aqui? Já percebeu quando são palavras de fácil acesso à nossa mente, no âmbito natural, todo mundo é movido, você manda, tá vendo, mas quando é uma palavra para ti, uma palavra para te tirar do teu lugar, parece que ela entra diferente. Aí, automaticamente, a gente até lembra de outro, como se não fosse para a gente. Nossa, eu vi num dia errado. Diga para a pessoa do seu lado, você veio no dia certo.
Glória a Deus, Deus está falando. Mas diga assim também, todos os dias. É o dia certo. Mas para isso eu preciso ir na origem. Para isso eu preciso entender quem é esse Jesus. E hoje, o Senhor mudou tudo. Era uma outra palavra, mas quando eu vi o André, quem lembra do André? Glória a Deus. Eu não te pedi para ficar em pé ainda, não deixa o André sair, amém? Os atalaias são aqueles que guardam a nave. Olha que lindos os atalaias ali, ó. Eles guardam a nave, estão à disposição de vocês, viu? Para que vocês precisarem, são treinados, equipados pelo Senhor, movidos pelo Espírito. E eu creio que toda palavra que sai da boca deles sobre a tua vida se cumprirá. Eu creio. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E diante disso, ok, Talais, André aí? E quando eu vi o André, Deus ministrou na minha vida sobre isso. O André lá embaixo, e eu falando, aquela festa toda, quando a gente virou, eu falei, meu Deus, o André não entende nada disso. E alguém falou, pastor, vê aí que ele vai voltar pro carro e vai embora. Eu falei, vai não. Não vai não. Porque no íntimo, naquilo que a gente se coloca para ser, dentro daquilo que é a origem de todas as coisas, eu vou entendendo que esse Jesus veio, gente, para confundir os sábios. Então não adianta eu colocar minha sabedoria para conversar com Jesus. Não adianta eu abrir um livro e dizer, Jesus sabe quem eu sou? Porque se eu tiver ouvidos para ouvir, eu vou dizer, ele dizer, você não é nada. Você não é nada. Do pó eu te fiz, e do pó você vai voltar. Existe sobre nós um propósito colocado por Deus para todos aqueles, não é somente um propósito individual, mas um propósito como igreja. Um propósito para que a gente entenda sobre esse plano que foi colocado e a gente aqui hoje, glória a Deus por isso, cada um na sua idade. Eu cheguei com 37. Cada um chegou numa idade, com uma bagagem, mas que essa bagagem não atrapalhe a gente de conhecer aquele que pode fazer coisas que durante 37 anos da minha vida eu até tentei. Outras eu nem conhecia que existia. Mas que por andar com Jesus, caminhando com Ele, ei, ombro a ombro, ferro, ferro, o amigo é um amigo. Se a gente não se tornar íntimo de Jesus, amigo de Jesus, conhecedor de Jesus, o que vale tudo isso? O que vai ser restaurado? O que Jesus pode fazer na minha vida se eu mesmo bloqueio? Sim, pastor, mas Ele é soberano. Ele é, só que Ele é gentil. Jesus, Ele veio pregando, uma turma queria matar Ele nem discutia. A Bíblia diz que Ele saía. Os discípulos iam abrindo um caminho ali, de repente, cadê? Já foi, já saiu. Jesus nunca forçou nada a ninguém. Mas quando eu vejo o convite àqueles discípulos, ei, larga tudo e me segue. Aonde que essa palavra pegou naqueles caras que não pega na gente? Que lugar é esse no coração que aqueles caras foram movidos a abandonar tudo? E não estou falando de responsabilidade. Até porque em Jesus você vai ser um dos caras mais responsáveis que existe. Mas quanto a gente tem crido, quanto a gente tem se colocado para que uma palavra só, a palavra que vai mudar a nossa vida, um versículo que vai explodir, como foi com a pastora, e eu creio, como muitos aqui já receberam uma palavra que parece que starta o céu, e é isso mesmo, starta o céu. Porque se fosse formas, eu ia estar dizendo, gente, dia 19 de agosto tem um batismo. Se você não descer as águas, e tem mesmo, viu gente? Era para você dar uma salva de palmas. 19 de agosto, procure a secretaria, os atalaias, dê o seu nome. Se você não entendeu isso, procure a gente. Tem aí o pastor Ricardo, Léo da IBB, tem os próprios atalaias, tem pastores aqui em cima, Flavinha, eu, para a gente conversar, tomar um café. Mas deixa eu te dizer, está na Bíblia, isso tem que ser importante para ti. A gente precisa ser confrontado o tempo todo, porque Jesus fez isso. Se Jesus fez, coloque os seus olhos em tudo que Jesus fez. Pastor, mas eu não entendo isso, por que aquilo, papapá. É a caminhada. É a caminhada. Mas somente em Jesus a gente vai entendendo que essa nova vida chegou.
E é nesse sentido que hoje, depois de todos esses louvores, depois do Jonathan praticamente falar 3 versículos, depois do André ter sido usado por Deus para mudar um pouco tudo aquilo que eu ia falar, eu quero trazer, e rapidamente eu vim aqui, para pegar um pouco sobre Jesus, o que Jesus veio fazer, o que está escrito que Jesus veio fazer. Que história é essa? Que plano é esse? O que moveu aqueles caras para que eles pudessem se colocar acima de outros que não criam, para ser justamente aqueles que iam pregar? Se a gente não sair daqui abastecido, sabe? Para pregar. Pastor, mas eu não sou pastor, não estou dizendo isso. Homens, vocês são os pastores da casa de vocês. É um P minúsculo, mas Deus espera tanto quanto um P maiúsculo. Porque você está na tua casa todo dia, talvez eu nem vá lá. E é aqui que a gente é abastecido. Aperfeiçoando os santos, os separados. Lembra disso? Para quê? Para que o mundo conheça Jesus. Daqui para o mundo, gente, vai ter interferência. Agora, a tua transformação, a tua mudança, o Jesus em ti, a palavra viva, movendo o teu coração, aquecendo o teu espírito, deixa eu te dizer, você vai converter pessoas que a igreja não vai ter nem acesso. E de repente, quantos Andrés não vão chegar aqui? Mas isso está acontecendo na minha vida? Já parou para perguntar? Isso está acontecendo na tua vida? Quantos a gente tem orado? Culto sim, culto não, a gente tem orado por pessoas. E Deus nos disse que esse segundo semestre o nosso coração vai arder por vidas. A gente precisa chorar por elas. Chorar por elas. Porque a partir do momento que eu vejo a luta que eu passo escutando Jesus, a luta que eu preciso viver, lutar, sabendo de muita coisa, imagina quem não sabe, gente. Você não consegue imaginar? Lembra de como você era? Lembra de tudo que Deus já tirou, já roubou? O diabo já roubou de ti? Aí você conhece um Deus que restitui. Quanta coisa a gente está vivendo. Restituição do Senhor. Aí o meu coração até na gratidão precisa ser mudado, porque senão eu nem vejo isso. Eu continuo achando que fui eu. Não, mas fui eu, né, pastor? Que eu mudei, pastor. Tem uns camaradas, gente. Tem uns caras que os caras começam a conhecer Jesus, começam a andar com Jesus, começam a andar, né? Assim como Paulo dizia, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A liderança é totalmente acessível, a gente tem feito de tudo, a gente colocou agora a Gideões, uma IP só para homens, para ter uma conversa real, franca. Pastor, eu não preciso disso. Amém. Então vai no de casal, vai online, tem presencial, tem da tua casa. Mas o que eu quero passar para ti é que a gente precisa se envolver. E aí tem uns caras que começam a viver isso, de repente ele fala, eu já aprendi. Sim, e aí? Pode deixar que agora eu vou fazer sozinho. Você não aprendeu nada. Nada. Muitas vezes eu pergunto até, você aprendeu de quem? De mim isso aí? Diz que não, por favor. Você aprendeu com quem? Com Maurício, liderando homens? Também não. Porque o que a gente tem ensinado, e se você não teve a oportunidade ainda de estar junto com uma liderança da igreja, o que a gente ensina é, ei, se não for Jesus na sua vida, esquece. Alguns chegam a dizer assim, pastor, meu marido, as esposas, né? As esposas têm um olhar diferente, né, pra gente. Glória a Deus por isso, por elas. E aí elas falam, pastor, você não conhece meu marido? Eu falei, não? Ela, não. Eu falei, você conhece o Vitor? Aí ela diz, não. Eu falo, então vamos, continua. Aí ela fala, meu marido, só Jesus na causa. E eu falo, filha, é em qualquer causa. Em todas elas. Se não for Jesus, vai chegar uma hora que essa causa vai parar. E essa causa vai te destruir. Por isso que o tempo todo, a origem era o Messias prometido. Por isso que o tempo todo era um Salvador que chegaria. E se precisa chegar um Salvador,
Pergunta para a pessoa do seu lado, para que um Salvador? Responda, porque nós estamos condenados. A gente estava condenado. A gente estava condenado. Paulo, quando fala aos Romanos, diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão sem acesso a Deus. Todos. Por isso que se essa criança que está aqui no Geração Pequenino, se não for trazida pelo pai, me diz como é que ela chega. Então é um pai que já conheceu, é um pai que se coloca, que começa a ver o entendimento, abre os olhos, escamas caem, ele começa a ver como o mundo está ensinando o filho dele, e ele diz, ei, eu preciso puxar o freio de mão da minha casa. Quem é que vai ensinar para os meus filhos? Muitas vezes, sabe o que os filhos estão aprendendo ali hoje? Sobre Abraão. Quantos filhos vão chegar no carro e já vão começar a falar de Abraão, pai e mãe que está aqui. E aí? Você vai dizer, filho, quem é Abraão? Ou então só fala, filho, olha lá, oh, o lago, a ponte. Sabe? Situações que Deus vai usando, estou dizendo isso para ser real, tá? Pais que não se colocaram, pais que estão chegando agora, não se sintam culpados não, tá? Todo mundo teve o início. Todo mundo chegou. Falo muito do Vitor, mas vocês não têm ideia como o Léo chegou. Vou começar a distribuir algumas tarefas. Glória a Deus. Amém? Fica de pé, Vitor. Quem não te conhece, te conhecer. Dá uma salva de palmas para o Vitor. E aí eu quero, diante disso, sabendo que a causa que você está, a causa que você é só Jesus, eu quero colocar Lucas 4:14, para a gente entender o princípio. Talvez seja tão simples isso aqui para alguns, mas aqui diz tudo. Aqui é a semente daquilo que a gente precisa crer, de quem nós precisamos se tornar. Aqui é a semente. Lucas 4:14 diz assim: então Jesus tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão, e Lucas escreve, então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume. Então Jesus cumpria tudo que precisava ser cumprido. E ele diz, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu, e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Tudo aquilo que estava prometido, tudo aquilo que estava sendo dito, todas as profecias, centenas e centenas de profecias, Jesus pega ali na sinagoga e diz assim, ei, o tempo do Senhor chegou. O tempo do Senhor chegou. Era Jesus ali agora, mas quando a gente se coloca, e hoje aqui, quem está aqui, eu quero dizer para ti, de novo, o tempo de Jesus chegou. O tempo do favor do Senhor chegou. Agora, se os meus olhos, quantos estavam ali? Você acha que os judeus que estavam ali, somente por essa palavra, começaram a crer que ele era o Messias, o prometido? Não. E por que a gente é diferente deles? Muitos vão ouvir isso, muitos vão viver isso, muitos vão ver isso, mas vão continuar duvidando. Então, quando a gente vai na origem, eu começo a entender e buscar para que até no modo natural isso faça sentido, porque talvez você pegue no modo natural o teu espírito. Encaixe em ti algo que você consegue compreender para quebrar dentro de ti uma vaidade, para que venha a ser estartado o teu espírito para lutar contra a tua alma. E segue dizendo assim, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se.
Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, olha agora, entraram no racional. Contudo, perguntavam: mas não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que você fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Eu quero te levar lá em Isaías, esse profeta messiânico, que mais falou de Jesus. Isaías 61, versículo 3. Jesus, ele traz tudo aquilo que a gente vai entendendo sobre Jesus, estava escrito. E Jesus não mudou nada em relação ao que estava escrito. Pelo contrário, ele dizia e traria todas as vezes, em várias situações, as escrituras, para confirmar aquilo que ele estava sendo ou o tempo que tinha chegado. 61, versículo 3. 3. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção. Deixa eu voltar no 1, para você entender que essa palavra que Jesus disse lá na sinagoga, Isaías traz, mas traz também com a promessa. Jesus não trouxe a promessa. Ele se colocou dizendo: ei, essa é a parte que vocês precisam crer. Chegou o tempo do favor do Senhor. Mas quando é profetizado no livro que Jesus trouxe, quando Deus coloca isso, ele traz também as promessas. E elas são para mim e para você. Diz assim: o Espírito do Senhor, primeiro, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Aí começa: a todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas há gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministro de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros dela. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Diga amém. Tudo isso aí foi colocado para dizer assim: ei, quando ele vier, quando o tempo do favor do Senhor chegar, quem crê, chega também promessas de restituição, chegam promessas de alegria, chegam promessas de riqueza, chegam promessas que vão nos levar, acabamos de ler, a glorificar o Senhor. Aí a gente se coloca, a gente vai sendo mudado, transformado, esse Jesus que promete todas essas coisas. Mas eu te pergunto, aonde que a gente parou? O quanto tá bom para mim ou para você, para que a gente pare de conhecer esse Jesus ilimitado que pode fazer todas essas coisas? O chamado hoje é para que a gente desperte, não só a avançar, mas quebrar toda essa incredulidade que Deus nos ensinou semana passada, para que a gente possa justamente viver sobre isso e como aqueles caras. Pastor, mas me falta coragem.
a minha rotina, o meu dia, ele é pesado. Quantos aqui, gente, já tem testemunhos de mudança de agenda, de mudanças de trabalho? É como se Deus não fosse capaz de nos colocar em lugar que a gente nunca teve. Deus não seria capaz de fechar portas e abrir portas. Você já devia ter lido isso. Mas você crê que Deus fecha a porta? Tem gente batendo em porta que Deus fechou, ela não vai se abrir. Não vai se abrir. Porque é nesse lugar que Deus espera que você converta. Que você saia desse lugar. Aquele lugar ali não vai trabalhar em ti a santidade. O filme que a gente viu no Geração Pipoca. O cara tentou, gente, até o último minuto dele. Qual é o seu? Eu não sei o meu. Mas o cara foi fiel. Para não trair a esposa. O cara foi fiel. Fiel. Tentado. 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 E o cara fiel. Fiel. Só que ele não saiu daquele lugar. Aquela porta tinha que ter sido fechada. Ei, puf! Não posso ficar aqui mais. Eu estou sendo tentado. A gente precisa ser ministrado sobre isso. É como se a força estivesse em nós para suportar todas as coisas. O pecado não. Eu saio desse lugar. E por ele ter ficado lá, nessa porta que já tinha se fechado, ou precisava estar fechada, e aí depende dele, ele permaneceu. E ele foi dando não, 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 até o dia que ele deu sim para aquela mulher, que não era dele. E aos casados, quando a gente diz sim para uma mulher, a gente está dizendo não para todas as outras. Mas ele não entendia que aquele lugar ali já não mais cabia a ele. Se você é uma nova criatura, tem lugares, tem pessoas que vão precisar ser transformadas também para continuar contigo, senão não dá. Por isso é que para andar com Jesus a gente precisa se transformar. Por isso que a forma como a gente chega para Jesus não é nada. Ele sabe quem Ele é. Ele não precisa da gente, Ele não precisa de nada. Ele basta. Só que Ele nos dá essa oportunidade e diz: ei, do jeito que você estiver, vem. Não, mas eu não sou digno. Eu sei, vem. Ah, mas você não me conhece. Conheço, vem. Aí a gente vai. E aí promessas começam a acontecer. Só que muitas vezes, dentro daquilo que nós estamos vivendo, há uma perseguição espiritual e natural sobre todos nós. Sobre todos nós. Vou te despertar aí. Na tua mente. Tem situações hoje que você já sabe, mas que você tem receio de falar. Você não pode se posicionar. Sim ou não? Tem alguém aí? Se você se posicionar no teu trabalho, vai dar ruim. Se você se posicionar na tua família, vai dar ruim. Se você se posicionar com os teus amigos, pastor, eu vou perder os meus amigos. Você quer estar com quem? Vai existir, gente, e vai chegar na vida de qualquer um lugares onde a gente vai precisar deixar para trás, passar por eles. Lugares que Deus vai nos colocar que continua sendo a nossa vontade. E quando a gente foi chamado, a nossa vontade precisa estar na cruz, carregando. Negue-se a si mesmo. E aquilo que o Senhor vê que é, por isso que Ele esquadrinha os nossos corações, para realizar, sim, mas aquilo que for da vontade dEle. Então não é que eu vou abandonar tudo, eu carrego comigo tudo, mas aquilo eu não coloco mais em prática. Eu coloco diante do Senhor. Senhor, o que for da tua vontade, lembra disso? Faça, o que não for, destrói. Porque a única coisa que vai fazer com que a gente pare é justamente a gente não entender a dependência de Jesus. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Se eu não me engano, Atos 4. Abre Atos 4. E a gente já vai terminar. Hoje a gente vai terminar cedo. Quero ver o que vocês vão fazer com 20 minutos.
Aleluia. Como Deus me ministra. Atos 4 mesmo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Pedro e João, Atos 3, prega. Pera. Depois, se precisar, edita. Volta lá, Léo. Não, por favor, desce lá. Eu quero passar isso para... Pera. Glória, a gente está em casa, é tudo família. Vai, sobe. Para quem não sabe, para quem não sabe, o Léo veio pela primeira vez no This Is Running, o projeto de corrida. Ei, Túlio! Cadê o Túlio? Tá aí? Túlio, ele veio no This Is Running, no sábado, 8 da manhã, e correu. Andou, correu, engatinhou, arrastou, mas chegou. Mas chegou. E ontem, quando a gente estava aqui ensaiando, né, tudo para hoje, na hora de ir embora, eu falei, Léo, que o Senhor te ajude, mas toma 2 Dorflexzinho. Mas veio, né, Léo? O que você sentiu, Léo? Andar com Jesus? Calma. Andar com Jesus é isso, gente. Ó, o Léo veio, o Léo viveu, e o que ele está sentindo, você não está sentindo. Só ele está sentindo isso. Está entendendo o que é o sentir? Agora a gente vai saber no sábado que vem, né? Eu escutei alguém falando para ti, tem que vir mais vezes para parar de doer. Mas lá em Atos 4, obrigado, viu, Léo, pela sua vida. Glória a Deus. Alguém mais doendo? Quem está ali? O Waterman está doendo? Quem mais? Está doendo também? Glória a Deus. Aí atrás também tem mais alguém? Também tá? Tulo? Glória a Deus. Mas, ei, olha como Deus fala. Por que está doendo, gente? Por que, Túlio? Ela foi além? Vem cá, Túlio. Túlio, vem cá, Túlio. Recebam o Túlio, gente. O Túlio foi um homem que Deus levantou também para estar à frente desse projeto de Jesus. É o nosso preparador físico, um homem capacitado, treinado, ensinado, mas que tem vivido coisas da parte do céu que não conhecia, né? Um tempo atrás a gente viu uma cartinha de uma esposa dada a ele, dizendo que está orando por ti, que está abençoando a tua vida, e por isso tantas coisas estão acontecendo. Só que você não veio porque você estava viajando em família. Glória a Deus por isso. E aí alguns vieram, tinham quase, se não me engano, tinha 30 pessoas aí, não era? 30 pessoas. Túlio, nessas horas que está doendo, e aí? Tem que persistir. É igual a fé. Tem que persistir. Deixa eu botar no modo céu para você que não entendeu Deus falando. Está doendo andar com Jesus? Está difícil andar com Jesus? Continua. 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 Porque se ele parar, daqui a pouco ele vai falar assim, eu quero voltar. Vai doer de novo. Vai doer de novo. Vai ter que pedir perdão de novo. Vai ter que se arrepender de novo. Dói mais, não dói, Senhor? Só que justamente esse processo de dor, gente, vai ter no mundo espiritual também. Só que essa dor a gente sente é por nós mesmos, por um único motivo: desobediência. Desobediência. Não conhecer as escrituras, e a gente vai chegar lá. Mais algo, Túlio? Não. Estava com saudade. Vou convidar o pessoal sábado que vem, 8 horas da manhã, Jesus Running. A gente tinha 30, quem sabe a gente chega a 40. Amém? Porque o treinamento físico é igual ao treinamento espiritual. A gente tem que avançar. A Lu corria 4, ontem correu quanto? 9? Claudinha baixou o tempo em 7 minutos. Claudinha baixou o tempo. 7 minutos. Canelinha de fogo. É isso. Vamos voltar para o culto, amém? Amém. Glória a Deus. Isso é Deus falando. A gente está cultuando o nome do Senhor. A gente está falando, olha que projeto, olha como é que Deus faz as coisas. Como é que Deus está te atraindo. Como é que Deus está falando assim, ei, o que você quer que eu faça? O que eu preciso fazer para você participar, para você estar comigo, para você ouvir testemunhos.
A gente escuta uma palavra, a gente não vem só para correr. Correr, você corre aí sozinho. Geração Pipoca, um testemunho lindo. Acho que eles não estão aí, não vi eles hoje. Testemunho lindo. Assistiram o filme, sentado ali. Eu olhava, saúde, Maurício. Eu olhava, isso foi um espirro, né? Não, só se alguém tiver. A dona Alice atrás de ti aí tomou um susto aí. Né? Dona Alice foi um espirro, amém? Um barulho do humor. Quase que um rooftop. Aí, quando terminou o filme, todo mundo ministrado, todo mundo chorando. Uma das coisas mais lindas. De várias. Eu gosto muito de um louvor que diz assim: os olhos secos voltarão a ter lágrimas. E isso mostra justamente o nosso coração fica tão pesado, tão cheio de pedra com as coisas do mundo, por não conhecer esse Jesus que veio libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos. A gente vai endurecendo tanto que nada mais nos move, nada mais nos comove. A gente vai endurecendo. E quando a gente, depois de ser ministrado através de um filme, a gente parou e ele disse assim, ele está conhecendo agora, ele está chegando. Como o André. Quem lembra do André, gente? André está aí ainda? Glória a Deus, André, pela sua vida. Aproveitar que ele está aqui, né? Não sei se domingo que vem ele vem. E aí, quando ele termina, ele diz assim: pastor, eu quero dar um testemunho. Pode dizer. E aí ele disse assim: pastor, minha casa. E ele sentou no cantinho ali. Claro que não cabe todo mundo, e a ideia é casa mesmo, é a gente ficar nas almofadas, ficar ali à vontade. E ele estava à vontade. Ele não estava no sofá nem nas cadeiras que tem. E ele diz assim: pastor, lá em casa tem um sofá muito melhor que esse. E eu olhei para ele. Falei, uau. Aí ele disse: a televisão lá de casa é bem maior que essa daqui. Eu falei, sabe aquela sensação assim? Ele vai convidar a gente para ir para lá, né? Falei, sim. Ele falou, mas o que tem aqui não tem nem em casa. O que tem aqui não tem nem em casa. E eu não estou dizendo, gente, que você pode assistir um filme e também ter a mesma experiência. Tem na sua casa, sim. Vamos botar no contexto. Ele disse justamente um ao outro. Pessoas que se encontram com o mesmo motivo. Não mais viver para algo, mas morrer por algo. O que tem te movido? É viver ainda? É somente essas promessas? O que tem te movido é lido, sabe? É ler, e cada vez que você lê, você fala, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ou é ler e dizer, Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Porque tem muito mais para tirar de ti do que Deus para te dar. Tem coisas que já está dentro da gente, tem coisas que a gente já conquistou, a gente só não sabe usar. Seu casamento, sua família. Se não for o Senhor te ensinando, você vai perder, porque você não sabe usar. Seu dinheiro, se não for o Senhor te ajudando, se não for o Senhor ministrando sobre a tua vida, a Bíblia chega a dizer que aquele que muito tem não vai ter nada. E quanto mais é dado, mais é tirado. Pastor, mas eu sei de um que não vive nada disso, ele está mais rico ainda. A Bíblia diz também que ele não vai conseguir usufruir. Porque para ele as coisas perderam o valor, ele compra tudo. Que graça tem? Fala para mim. Entende como todo esse processo de andar com Jesus é a gente ter esse mover do Espírito para que as coisas passem a ter ou a ser modo céu na nossa vida. A ver e a gente enxergar e viver como Jesus. Esse Salvador, esse que veio para nos ensinar todas as coisas. Mas quanto eu tenho colocado diante dele? Porque quando ele fala sobre um mandamento, e ele diz para que se cumpra tudo o que foi dito, leia os profetas. Jesus o tempo todo leva a gente lá para trás, traz a gente para cá, leva para o Velho Testamento, assim como disse o profeta, assim como diz a lei, o tempo todo. E a gente vai achando hoje, muitas vezes enganado, que não precisa nada disso, que eu tenho uma fé. A gente não sabe nem o que é fé, gente. Até nisso a gente tem que ser ministrado. Um dia eu escutei, pastor, chegou um tempo da gente evangelizar os evangélicos, aqueles que seguem o evangelho. Eu falei, chegou.
Primeiro porque a gente nunca vai estar sabendo de tudo. Porque Deus vai dar justamente a revelação das coisas à medida que nós estamos prontos para receber. Senão até isso dá soberba na gente. Sabe quanto eu sei? Você não sabe de nada. Vem cá que eu vou te ensinar. Você já caiu. O Espírito sai. Aí fica você e toda a sua sabedoria. Por isso é que o conhecimento nos leva cada vez a uma humildade. Por isso que quando esses caras, voltando aqui para Atos, ele diz, enquanto falava ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes. Eles tinham acabado de pregar, 5.000 pessoas se converteram. Mover, imagina aquela época aqui que não era isso, gente. Não era moda, não. Tem gente que está na igreja pelos outros. E se você chegou assim, glória a Deus, mas eu preciso te apresentar Jesus. A gente não vai conseguir ficar nesse lugar pelos outros. A gente só vai permanecer aqui em Cristo Jesus. Porque a igreja é o corpo dele. Então, se você não se tornar uma parte do corpo, daqui a pouco você vai falar, isso aí não faz sentido. É exagero demais. É radical demais. É radical demais. Quem já escutou isso? É radical demais. É radical demais. Os que não foram, nesses 11 anos de caminhada que eu tenho com Jesus, os que não foram radicais não estão caminhando mais. Quer testemunho? Tem testemunho também. Se você não é despertado, se eu não sou despertado, se o Senhor não é ou não desperta pessoas através de um bom testemunho, tem um monte de ruim testemunho, um monte de testemunho horrível por aí, gente. E nenhum dos dois mexe com a gente. Nenhum dos dois nos move a temer. E quando esses caras pregavam, a Bíblia fala que os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam. E como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois a respeito desse Jesus, que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Olha o 12. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Pedro e João, eles estavam pregando, dizendo assim, ei, esse Deus, ei, Israel, ei, você hoje, ei, bota Tiago 2:19. Gente, se a gente conversar com um muçulmano, ele também crê que existe um único Deus. Só tem um Deus para eles. A Bíblia fala em Tiago 2:19. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então, crer no único Deus, naquele Deus que a gente falou semana passada, crer num Deus, até os demônios creem. Até aquele ímpio crê num Deus. Agora a Bíblia está dizendo para a gente que só há um nome, sobre todo nome, no qual importa que a gente seja salvo: Jesus Cristo. E aí começa a ficar as mentiras para lá, mentira para cá, para que a gente entenda que existe sim um único Deus. Êxodo 20 vai te trazer os mandamentos, dizendo: adorará somente um Deus. Mas esse único Deus entregou o único Filho, para que esse único Filho, o primogênito, o unigênito, fosse depois o primogênito. Porque muitos, no nome de Jesus, iam crer nesse único Deus.
iam ser salvos nesse único Deus. Só que momentos da nossa vida, e aqui está relatado, e eu quero chegar nesse lugar para a gente parar, que é sobre coragem. É sobre coragem. O que falta na gente para a gente passar um pouco mais daquilo que nós temos até hoje? Porque pronto, ninguém está, gente. Satisfeito. Eu creio que a gente também nunca vai ficar. Porque quanto mais eu leio, mais eu sei e quero conhecer esse Deus que enviou o seu Filho. E aí, quero ir com vocês, aleluia, no 19. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Atos 4, desculpa, volta para Atos 4, 19. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. O projeto precisava seguir. Pode parecer na nossa vida, andando com Jesus, que as coisas estão chegando ao fim, que não vai ter jeito. Mas está escrito em vários lugares. É nesse lugar que Deus mostra que Ele é Deus. É quando a gente olha e diz assim: não consigo mais. É nessa hora que a chave do natural vai para o espiritual. E aí a gente enxerga que no Senhor a gente é mais capaz, é mais alegre, é mais responsável. O que mais é em Cristo Jesus? A Bíblia nos leva a um lugar. Eu sempre trago isso e quero repartir isso com vocês. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Mais que vencedores. Você vai perder para quê? Você vai perder para quê? Para quem? Os membros do conselho fizeram novas ameaças. Continuava a perseguição. Mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Agora, assim que foram libertos, dá uma olhada nessa humildade. Quem é que tem governado a tua vida? É esse Jesus? A Bíblia diz: assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás, pelo teu Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo, porque as nações se enfureceram tanto, porque perderam tempo com planos inúteis. Os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. 27. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade, ó soberania. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo, Jesus. Fique de pé, por favor. Eu quero te fazer algumas perguntas. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Antes eu quero orar por ti. Senhor Jesus, que essa palavra encontre esse coração aí. Que essa palavra encontre essa pessoa, essa família, essa geração. Que essa palavra sobre o teu Filho, o único que tem poder para salvar, o único que tem poder
para nos transformar, o único que foi colocado por Ti como um plano perfeito sobre as nossas vidas. Que essa palavra sobre Ele, somente Jesus, repouse e encontre todas as dúvidas, todos os medos, todas as portas fechadas, todas as perguntas, todas as perseguições, tudo aquilo que faz com que a gente pare diante das circunstâncias do mundo, que a gente avance, em nome de Jesus, no mundo espiritual. Que nada mais, Senhor, seja como foi, e que esse nome que tem poder, nesse nome que realiza milagres, maravilhas, nesse nome que faz com que cada vez mais que a gente ouve, a nossa fé vai crescendo, crescendo, a ponto da gente enxergar milagres, milagres e milagres. Que a gente possa se encher para contar isso, Jesus. Mas que a gente seja também esse milagre. Que não seja mais sobre o outro, mas que seja somente sobre nós e o Senhor. Que teu Filho Jesus seja o Senhor de cada um aqui. Seja o Senhor de cada um aqui. Eu quero que você pense agora sobre o que você vai fazer com essa palavra. De imediato. O que é que você vai fazer com esse Jesus que está à tua disposição? Com esse Jesus que está aí contigo para o que der e vier. Para te levar a viver as promessas, para te levar em lugares que você ainda não conhece, a ouvir o que você não ouviu, a ver o que você não viu e a sentir o que para você ainda não aconteceu. Eu quero que você saia do seu lugar, se for da tua vontade, não por um ato religioso, não por um chamado do pastor, não porque alguém está te olhando, mas uma das coisas que a gente precisa entender é esse compromisso com Jesus. E se você tiver algo aí hoje, algo cativo, algo que os teus olhos não enxergam, cadeias ao teu redor que te param, te paralisam, eu quero que você saia do seu lugar como se fosse um romper desse tempo que em alguma área da tua vida você ficou paralisado. Faça isso em nome de Jesus e faça isso com o teu coração. Faça isso com o teu coração. Faça isso com o teu coração. Esteja em oração, sabe? Se você tem fé para vir aqui com esse chamado, você tem fé também para ouvir Deus. Você tem fé para escutar o Senhor dizer o que é para você fazer a partir de agora. O romper, o avançar, o conhecer mais, o se doar mais. Senhor, a minha agenda está para Ti. Senhor, o meu tempo. Constrói a minha nova rotina, Jesus. Escreve os meus dias. Se você veio para cá, creia também que Ele vai falar no teu coração. Escute o Senhor. A gente tem experiências. Em nome de Jesus, nessa manhã, nesse lugar. Vem, Léo. Espírito Aleluia. de Glória a Deus, Deus, Jesus. neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Ouça isso. Ouça isso. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar.
Coloque seu coração nessa canção, coloque. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar, sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar, sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Dani, vamos fazer um negócio aqui. Da Ana para cá, eu quero que você ore. Faz um. Junto aqui, Bruno. Junto aqui, Dani. Você aqui com esses aqui, ó. Eu quero que você ore sobre eles, tá? Pode juntar todo mundo e orar sobre eles. Cadê o Léo? Vem cá, Léo. Pastor Ricardo, por favor. Vem cá, Pastor Ricardo. Pastor Ricardo, vamos ter uma experiência aqui. Junto com o Túlio aqui, ó. Quero que você feche aqui, ó. Fecha aqui. Fecha aqui. Quero que você ore sobre eles, tá? Pode vir pra cá, Cristal. Vem cá, Léo. Cíntia, vem cá. Robertinha. Liga aqui com o teu marido, por favor. Pode orar aí, Pastor Ricardo. Vem pra cá, Bia. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Quem tiver com vontade de chorar, pode chorar, tá? Olhos secos voltarão a ter lágrimas. Pode chorar, pode chorar. Pode chorar, pode chorar, pode chorar. Pode chorar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar, sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar, sobre as feridas não tratadas, vem restaurar